Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Este é a Estação Saúde, é das 10 às 10h30 todos os sábados, falando de saúde e qualidade de vida. Você ouvinte participa através do WhatsApp 93660949 ou pela página do Facebook Estação Saúde Talk Show. No programa de hoje vamos falar sobre viver bem na terceira idade, ou para alguns a melhor idade. Daqui a pouco estaremos esclarecendo se é a terceira ou se é a melhor. Para tratar do assunto, estamos recebendo o Dr. Antônio Tadeu Costa Martins. Bom dia, Dr. Tadeu. Bom dia. Antes de ingressar na pauta do programa, vamos ao quadro Bioslab, com a micologista, bióloga e farmacêutica responsável técnica pelo laboratório Bioslab, Patrícia Huguim Chagas. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia a você que acompanha conosco mais uma programação nesse sábado. Eu sou a Patrícia Huguim Chagas, profissional bióloga, farmacêutica e micologista, responsável técnica pelo laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje eu estou falando direto da cidade de Bagé, aqui da Urcamp, em que eu estive durante a semana participando da qualificação e manejo de problemas de saúde autolimitados, finalizando com esta última qualificação que faz parte do projeto desenvolvido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul. Se trata de uma iniciativa para qualificar e aprimorar o trabalho do profissional farmacêutico gaúcho frente às demandas de saúde da população. E é importante qualificações desse tipo justamente para a valorização da profissão farmacêutica. E ontem eu concluí todos os 3 cursos, em breve receberei o selo Mais Farmacêutico Clínico. Eu realizei os cursos na cidade de Porto Alegre, acompanhamento farmacoterapêutico, na cidade de Pelotas, serviços farmacêuticos, inclusive estive participando do farmacêutico na praça em Pelotas, e na cidade de Bagé, em que concluí com a qualificação em manejo de problemas de saúde autolimitados. E lembrando que é uma forma de aprimoramento dentro da farmácia clínica. E hoje também irei falar sobre a tineapédis, sobre o pé de atleta intertrigo-micótico, que é muito comum aparecer nesta época do ano. Então, verão não é somente época de praia, de piscinas, de esportes, é justamente a época que aparecem as doenças de pele. E é muito comum nesta estação do ano aparecer lesões descamativas na planta dos pés, na lateral dos pés, entre os dedos dos pés, inclusive com lesões na palma das mãos. São lesões típicas de pé de atleta, mas lembrando que existem diagnósticos diferenciais. Aí entra a psoríase, entra os processos alérgicos, os eczemas, e é muito importante que o paciente procure uma orientação de um profissional que seja qualificado, que possa inclusive encaminhá-lo para um serviço de laboratório. O paciente ele se submete à coleta de material através da técnica de raspagem. É retirada, então, da planta dos pés do paciente escamas epidérmicas, e esse material que é colhido, o espécime clínico, ele vai ser analisado microscopicamente com o objetivo, então, de identificar a patologia. Se realmente estamos diante de um quadro de micose ou não, através das estruturas fúngicas visualizadas microscopicamente. O restante do material que é colhido dos pés do paciente, ele é direcionado para o exame micológico cultural, que vai dizer o nome do agente etiológico, o nome do micro-organismo causador da micose. Importantíssimo que o paciente realize esse exame micológico, tanto análise microscópica quanto análise cultural, para que então o profissional clínico possa lhe dar uma orientação terapêutica adequada, baseada em resultados de exames laboratoriais. Inclusive, nós temos a tinea nigra, que é uma mácula acastanhada, geralmente aparece na região plantar, mas também pode aparecer na palma das mãos, que faz diagnóstico diferencial com melanoma maligno. Então, a importância do exame laboratorial para que o clínico possa ter uma direção terapêutica
adequada. Inclusive, eu queria salientar que é comum aparecer também aquelas manchinhas brancas na pele, a tal famosa micose de praia, a pitiríase versicolor. E é muito simples, o paciente vai ao laboratório, é retirado as escamas epidérmicas e somente com análise microscópica o profissional já tem condições de orientar o paciente de uma forma adequada, através das estruturas fúngicas visualizadas microscopicamente, que são típicas do quadro característico de pitiríase versicolor, o profissional já pode prescrever adequadamente. Esta é a dica de hoje. Eu sou a Patrícia Alguin Chagas, bióloga, farmacêutica, micologista responsável técnica pelo laboratório Bioslab, que fica no centro de Porto Alegre. Os nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo sábado com mais um quadro Dicas Bioslab. Um abraço a todos vocês. Este foi o quadro Dica Bioslab, com Patrícia Alguin Chagas, do Laboratório Bioslab. Doutor Tadeu, na terceira idade, a importância da boa alimentação e a atividade física. Eu diria, esse tema do estado em que as mulheres chegam e praticamente todas passam por esse estágio, produzidos pelo grande déficit hormonal. Isso aí é um tema, claro que a alimentação é importante, mas se nós olharmos a Mãe Natureza, como é que a Mãe Natureza trata seus súditos? Nós temos, todos nós, um período de dominância, onde nós somos empresários, onde nós somos donas de casa, com todo o vigor da vida. E a partir da reprodução, a natureza nos manda uma mensagem. Deixaste de ser importante. Vamos para uma alcateia de leões, onde o macho dominante, lá por 5, 6 anos, ele domina, ele faz ele é o macho que vai reproduzir a espécie até que ele começa a perder hormônio. 5, 6 anos. O que acontece quando ele começa a perder hormônio? Ele fica fraco, fica frágil, e um macho com mais testosterona que ele e com mais agilidade e mais força o expulsa da alcateia. Então ele passa a ser um leão que fica só olhando os outros de longe. Porque se ele ficar, ele morre. Isso aí acontece com todos os seres vivos. Mas os humanos, nós humanos, por sermos inteligentes, nós teimamos em viver. E essa teimosia em viver fez com que a gente ultrapassasse algumas idades onde nós vamos ter, todos nós, independente de sexo, todos nós teremos déficit hormonal. As mulheres, marcado pela menopausa. Quando as mulheres perdem os seus principais hormônios anabolizantes, elas começam a perder junto a parte da vida. Perdem a alegria, perdem a libido, perdem a lubrificação e ficam deprimidas. Eu ousaria dizer que mais de 60% de todas as depressões no pós-menopausa são por déficit hormonal. E aí nós temos um tabu de que hormônio é ligado a câncer. Só que esse tabu foi produzido por 50 anos de reposição hormonal feito com hormônios de égua. De 1942 a 1989, repuseram hormônios nas mulheres para tirar apenas um sintoma, que era o fogacho, que era o calorão, hormônio de égua, produtor em série de câncer de endométrio e de mama. Em 1989, nos Estados Unidos, se descobriu uma forma de produzir hormônio por engenharia genética, que são os hormônios isomoleculares. Eles são cópia genética dos nossos. E como tal, não nos fazem mal. Se nós formos para a estatística
vamos pegar câncer de mama. Uma pequena parte, muito pequena, acontece de câncer de mama acontece antes da menopausa. E o grande contingente é depois que a mulher perdeu os seus hormônios. Então é um contrassenso dizer que o hormônio está produzindo câncer. Não, a falta de hormônio está produzindo câncer. Isso acontece nas mulheres, acontece nos homens também. Os homens, quando perdem a testosterona, a primeira coisa, eles ficam chatos. Um homem sem testosterona dentro de casa, tem pena da mulher. Ele fica extremamente ligado a pequenas coisas pouco interessantes. Fica ranzinza. Fica ranzinza. E ele vai perdendo a parte da libido, vai perdendo vai perdendo a ereção, ele vai ficando sem luz no fundo do túnel, perde-se o brilho do olhar, perde-se a audácia. A audácia dos 40 anos, dos 30, dos 40, até os 50, 60, muitas vezes, é substituída por tristeza. Se a gente olha aqueles quadros ovais que tem na maioria das casas, onde está lá o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó, olhem para o olhar deles. Normalmente eles têm um olhar triste. O olhar triste do déficit hormonal. Hoje nós podemos repor hormônios com extrema segurança. Com os métodos de diagnóstico, de controle, nós repomos hormônios com extrema segurança. E podemos devolver a esses idosos a qualidade de vida que eles começaram a perder no momento em que eles perdem a produção hormonal. São pausas, a gente chama de pausas hormonais. Existem 12, 13, 15 pausas hormonais. A mais famosa delas é a menopausa. A que vem logo a seguir é a andropausa, perda da testosterona. Então, tudo isso pode ser feito sem utilização de hormônios sintéticos. Somente com a administração de hormônios isomoleculares, que são cópia genética dos nossos hormônios e, portanto, não nos pode produzir mal. Aquilo que a natureza nos dotou não pode ser letal às nossas vidas. Vou dar assim um exemplo típico que eu gosto muito de dar. Eu sou um idoso, já passei dos 70 anos há bastante tempo, e lá pelos 60 eu estava ranzinza e a minha memória estava indo embora e a minha vontade de trabalhar junto, e eu pensava só um calçãozinho pescando na beira da praia. Até que eu descobri que a vida podia ser diferente. E passei a fazer reposição hormonal com hormônios isomoleculares. Então, vamos pela... Como é que acontece na lógica da medicina? Eu estou com andropausa, eu estou com sintomas, eu estou com perda da ereção, com perda da libido, e vou ao médico e ele me receita um remédio, uma injeção de testosterona. Aí eu vou lá na farmácia, compro uma injeção de testosterona e abro a bula. Ué, onde é que está a testosterona? Que não tinha uma substância chamada testosterona? Tem alguma coisa parecida com ela. Tem lá, por exemplo, cloridrato de testosterona. O meu testículo não conhece isso. Eu nunca produzi cloridrato de testosterona, nem um decilato de testosterona. O testículo produz testosterona. Assim como o ovário produz muito estradiol, estriol e progesterona. E não cloridrato de norestradiol, e não progestágeno. Sempre que eu modifico a molécula do hormônio, eu estou produzindo uma outra coisa que nem deveria ser chamado, do meu ponto de vista, nem deveria ser chamado de hormônio. Ele é um substituto, eu diria que ele é um substituto quase que incapaz, porque ele vai minimizar sintomas, mas vai proporcionar aumento do nível de câncer de mama, de endométrio, de próstata, tanto que tem todo esse medo, né? Todo esse tabu, que obviamente foi criado pelos 50 anos de hormônio equino, e se utilizava também para repor andropausa, o hormônio de porco. O hormônio de porco é muito bom para o porco, o hormônio da égua é excelente para a égua, mas nós precisamos, para uma mulher, hormônios de mulher. E para um homem, hormônios de homem.
De preferência que não sejam sintéticos, que não sejam produzidos em laboratório por modificações químicas. Então, é possível repor os hormônios com mais qualidade. Obviamente, quem vai prescrevê-los tem que conhecer o assunto. A Estação Saúde, tratando de saúde e qualidade de vida, hoje o tema é qualidade de vida na terceira idade. Não podemos abordar o assunto sem falar da perda hormonal. Depois do intervalo falamos mais sobre o assunto. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Estamos de volta com a Estação Saúde pela Rádio Band AM 640, FM 94.9. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão, ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Agora, quando o assunto é qualidade da água, você sabe, né? Água com qualidade não pode ter gosto nem cheiro. Dica da WaterSul, ligue hoje mesmo, 3231-4567 e adquira seu purificador e mineralizador de água WaterSul, 3231-4567. Seguimos então com a Estação Saúde deste sábado, falando de qualidade de vida na terceira idade. E a pergunta de hoje é a seguinte: você está preparado para envelhecer? Doutor Tadeu, terceira idade é realmente a melhor idade? Depende. Nós podemos fazer com que a terceira idade seja uma boa idade, tão boa quanto as outras. Mas nós temos que plantar para isso. Se não houver plantação, todos nós teremos uma terceira idade equivalente à pior idade. Porque nós perderíamos a qualidade de vida. E a qualidade de vida é imprescindível para que se tenha satisfação e vontade de viver. Ninguém quer viver sem qualidade de vida. Agora, sem haver a plantação, e quando eu digo plantação, eu gosto muito de comparar o ser humano a um automóvel. Nós compramos um automóvel, que nós amamos aquele automóvel, os homens gostam mais de automóvel do que as mulheres, e nós cuidamos daquele automóvel. Ele só toma banho de shampoo, se o carro for a gasolina, ele só recebe gasolina. No compartimento do óleo nós colocamos óleo para motor, o melhor. No compartimento do óleo de caixa, nós botamos óleo específico para caixa. E assim, por diante, nós vamos cumprindo itens por itens. Nós botamos água no radiador e o produto, aquele para limpar a água, o aditivo. Então, cada coisa nós fazemos bem feito para o automóvel e não fazemos para nós. Então, nós progredimos a nossa vida comendo carboidrato, comendo açúcar. O açúcar é péssimo para o ser humano. O açúcar é o pior alimento que existe para o ser humano. Quanto mais refinado, pior é. Ele é o combustível inadequado. O ser humano não está preparado para comer açúcar. Aliás, os animais, os carnívoros, quais nós nos situamos, nós somos animais carnívoros, nós não fomos feitos para comer só grãos. E principalmente os grãos que foram transformados. Então nós temos hoje uma série de grãos transformados biologicamente ou através de clonagem genética que modificaram a qualidade do grão. E nós estamos comendo isso em alta quantidade.
Se nós pegarmos e começarmos a dar arroz, batata e massa para o nosso cachorro, ele vai ter câncer. Ele vai ficar obeso e vai ter câncer, ele vai ter diabetes. Transporte isso para o ser humano. Se a gente só comer arroz, batata e pão e doce e café com açúcar, nós vamos ficar obesos, vamos ter mais câncer e vamos ficar diabéticos. Nós temos uma epidemia de diabetes se aproximando. Então a gente tem que plantar. Ainda em qualidade de vida, todo ser humano passa por pausas à medida que vai evoluindo a idade. Nós passamos por pausas hormonais. Isso é de extrema importância. A pausa hormonal que vai acontecer em determinadas idades. Ali pelos 35, 40 anos, as mulheres principalmente, mas os homens também, perdem um hormônio chamado dehidroepiandrosterona, é o DHEA. Elas perdem esse hormônio. Essa idade é a média... Quando se começa a perder hormônio. Aliás, a gente começa a perder hormônio depois dos 20 e poucos, que a gente já começa a perder o hormônio do crescimento, que não tem só a função de fazer crescer. Essa foi a primeira descoberta, lá mais de 100 anos atrás, fazer crescer. Mas ele tem o hormônio do crescimento, mais de 200 funções a mais do que fazer crescer. E nós precisamos dele até o final da vida. E nós podemos repor o hormônio do crescimento quando ele está em débito. As mulheres, na pausa mais famosa de todos, perdem a função ovariana e perdem o estrógeno e a progesterona. Quase todas as mulheres, eu diria, pelo menos assim, mais de 50%, 60% das mulheres, após a menopausa, o início da menopausa, entram em algum tipo de depressão. A depressão pós-menopausa é um acontecimento frequentíssimo na vida das mulheres. Elas perdem a vontade, perdem a libido, perdem o desejo de muitas perdem o desejo de continuar vivas. Por quê? Porque perderam a qualidade de vida. Isso é resultado da ausência... Resultado da ausência dos principais hormônios femininos. Paralelamente, o homem, quando perde a testosterona, e nós podemos perder a testosterona a partir dos 20 anos, eu vejo todos os dias pacientes de 20, 25 anos que têm déficits baixíssimos de testosterona e acompanhando esse déficit de testosterona, essa falta de testosterona, na juventude nós temos o quê? Baixíssimo rendimento escolar. É um menino que não levanta de manhã, que não tem vontade de fazer as coisas. Às vezes nós temos testosteronas em homens e meninos que correspondem a de idosos de mais de 80 anos. Ou seja, às vezes se trata isso como uma simples preguiça, mas não pode ser uma carência. Exatamente. E se trata com antidepressivo. É muito comum chamar de... vamos dar antidepressivo. Ninguém mede a testosterona de um jovem, porque acham que não é necessário. Então nós temos muitas pausas hormonais. Essas três que eu citei, a pausa do hormônio do crescimento, a pausa da testosterona e a menopausa, que a pausa da testosterona seria a andropausa, e a pausa dos hormônios ovarianos, que seria a menopausa, são apenas 3 pausas. Existem muitas outras que podem e devem ser investigadas. Perda de libido tem a ver com perda hormonal? Pode ter a ver. Nós temos que, um paciente que tem a perda de libido, nós temos que primeiro identificar se há perda hormonal. Se há perda hormonal, nós temos que fazer a reposição desse hormônio. Ela pode devolver a libido ou não, porque a perda de libido pode ter outras causas que não a hormonal. A perda da disposição, não precisa ter a perda da libido, pode ter a libido, mas não tem a disposição, não tem a vontade de sair. A luz no fundo do túnel apagada é um sinal muito evidente de déficit hormonal. Nós temos que ter a luz no fundo do túnel, quando a gente enxerga a esperança e a vontade de continuar vivendo e fazendo tudo que se fazia na juventude. Doutor Tadeu, agora com relação à alimentação no viver bem na terceira idade, a importância das fibras nesse momento da vida? A importância das fibras, elas são importantes durante toda a vida. Nessa idade, elas continuam sendo importantes, elas não são mais importantes na velhice, na terceira idade, não são mais importantes do que o são na juventude.
E elas devem fazer parte do nosso cardápio. O que não deveria fazer parte do nosso cardápio, ou deveria fazer parte de uma pequena quantidade, seria o açúcar. O açúcar é o nosso algoz. É um dos maiores produtores de câncer, é o alimento do câncer, é o açúcar. E quando eu falo em açúcar, eu não estou falando no açúcar do açucareiro somente. Estou falando no pão, estou falando na batata, eu estou falando na massa. E eu estou falando muito nos malefícios que podem ser produzidos pela proteína do trigo, que se chama glúten. Certo. Então, quais os alimentos ou produtos que maior quantidade de fibras possuem? Os vegetais, principalmente as raízes, mas nós temos que ter o cuidado para que essas raízes não tenham índice glicêmico elevado. Porque o índice glicêmico elevado faz baixar os hormônios e nos predispõe à diabetes, que é uma doença própria da velhice, própria da terceira idade. Nós temos hoje um contingente muito grande de diabéticos, e diabéticos em formação, porque tomam muito suco, porque comem muito arroz, porque comem muita massa, porque comem muito açúcar. Doutor Tadeu, contato, como fazer para entrar em contato com um amigo? O telefone é 3333 1528. 3333 1528. Esse foi a Estação Saúde de hoje, tratando de viver bem na terceira idade, qualidade de vida, boa alimentação, reposição hormonal. Nosso convidado foi o Dr. Antônio Tadeu Costa Martins. Dr. Tadeu, muito obrigado pela presença. Foi um prazer vir aqui mais uma vez. Bom final de semana a todos. Até o próximo sábado. Vem aí Sérgio Jankovski falando de sexo com qualidade. Don't believe a word I say.